Sonhos premonitórios existem. A moça que nos conta esse relato diz que essa história aconteceu com uma amiga dela, chamada Lia. No ano de 1978, essa amiga dela estava separada do marido e com 3 filhos para criar. Ela estava numa situação financeira precária, sem marido, sem emprego e com 3 filhos para criar sozinha, porque o marido sumiu, simplesmente virou fumaça, foi embora e largou ela com 3 filhos. O mais velho com 10 anos, outro filho de 6 anos e a mais novinha, a Aninha, com apenas 2 anos de idade. Bom, a Lia fazia um bico aqui, trabalhava numa casa de família ali, ia trabalhando conforme dava o que aparecia, ia fazendo para ir sobrevivendo. Ela morava em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Um belo dia, Lia estava voltando de um dos seus trabalhos, de sua faxina, e parou numa lanchonete para comer um lanche. Ela estava lá sentada comendo o lanche quando ela olhou para um canto do balcão e viu uma pasta que tinha esquecido lá. Aí ela pegou essa pasta e viu que dentro tinha documentos importantes e também tinha um número de contato. Então ela resolveu ligar para esse número e devolver a pasta. E a pessoa que era dona da pasta, como forma de agradecimento e conhecendo a situação financeira difícil, da Lia, ofereceu para ela um emprego. O emprego é para que ela trabalhasse numa casa que ficava numa cidade próxima lá, cuidando da casa, do terreno, das árvores, das pequenas aves como patos e galinhas. O local era tipo um sítio. Ou seja, ela moraria lá com as crianças e cuidaria, para cuidar do local. Agora o curioso é que meses antes disso, antes mesmo dela encontrar essa pasta, a Lia teve um sonho. Ela sonhou que estava varrendo um quintal bem grande, assim, varrendo folhas secas desse quintal enorme. E quando ela estava já quase terminando a sua tarefa, ela escutou como se fosse o grito de uma serpente. E esse barulho vinha de uma das árvores daquele terreno. E quando Lia se aproximou daquela árvore, viu, enrolado no tronco da árvore, uma figura que do umbigo para cima era um homem e do umbigo para baixo era uma cobra enrolada no tronco que balançava ali o seu guizo. Aquele sonho não saía da cabeça dela, principalmente pela figura daquele homem, pelo menos do umbigo para cima era um homem. A fisionomia daquela criatura, da parte homem, não saía da mente dela. Ele era moreno, cabelos encaracolados, olhar malicioso e um sorriso que emanava pura maldade. Tinha os dentes pontiagudos e separados, mas apesar de assustador, pareceu ali para ela apenas um sonho. Bom, chegou o dia da viagem para começar um novo emprego. Lia estava feliz, achando que tudo estava entrando nos eixos. Poxa, casa para morar com os filhos, emprego garantido. Ela estava cheia de esperanças de dias melhores. O filho mais velho dela, de 10 anos, o Pedro, ajudava sempre. Ajudava em tudo que ele podia, apesar da pouca idade. No local, diz que havia muita desordem. A única coisa que parecia ser cuidada ali era o terreno em volta da casa. Passados alguns dias ali na casa, com Lia, conversando com alguns vizinhos, soube que ninguém ficava muito tempo naquele emprego. As pessoas simplesmente sumiam depois de alguns dias. Sumiam misteriosamente. As pessoas que iam trabalhar lá eram vistas chegando no local, mas nunca eram vistas sair do local. E ela disse que uma coisa que chamou a atenção dela foi que, quando ela chegou lá, ela estava caminhando pela propriedade, ela viu que havia um córrego um pouco lá atrás. Um córrego que passava pela propriedade e atrás desse córrego um terreno baldio. E urubus sobrevoavam aquele terreno baldio. Mas Lia achou que era, animais mortos ali, por isso, que havia urubus ali. Mas ela não deu importância, ela estava feliz. Achava que, enfim, a vida estava sorrindo para ela. Tratou de arrumar casa, arrumou suas coisas, tudo com a ajuda do Pedro, filho mais velho dela de 10 anos. Os dias se passaram e tudo seguia na mais perfeita paz. Até que um dia uma senhora bateu na casa da Lia, no sítio lá, na propriedade. E quando ela atendeu, era uma senhora assim, com um ar angelical, sabe? Uma senhora que aparentava ter mais ou menos uns 60 anos de idade. E essa senhora se apresentou como sendo vizinha do começo da estrada e convidou a Lia e seus filhos para tomarem um lanche na casa dela. E a Lia disse que essa senhora tinha um ar tão bom, uma conversa tão doce, que no dia seguinte, lá estava a Lia na casa dessa senhora com os 3 filhos para tomar um lanche. A mulher toda simpática ofereceu café com bolo de milho para ela, para Lia e para as crianças. E a mulher fazia muitas perguntas. E Lia notou que essa senhora olhava para a Aninha, a filha mais nova dela de 2 aninhos, com um olhar de piedade. E esse olhar de piedade aumentou quando ela soube que a Lia era sozinha. Vivia sozinha com as 3 crianças, sem marido. Foi aí que a mulher deu a entender que não estava sozinha em casa. E ela chamou o marido. E qual não foi a surpresa da Lia quando viu o marido dessa mulher chegando? O homem era exatamente igual à parte humana daquele ser, daquela cobra que ela viu naquele sonho meses antes. Igual. Tanto que Lia entrou em choque e desmaiou ali. Quando Lia voltou a si, o homem não estava mais ali. Ela estava ali sendo socorrida pela senhora, Tava abanando ela lá, e aí a senhora lhe ofereceu um pacote de carne seca, disse que era para levar para casa, que foi feita ali por ela e pelo marido dela mesmo. E disse que era para Lia levar aquela carne seca, colocar no feijão, que ia ficar uma delícia. Aí a Lia perguntou pelo homem, pelo marido da mulher, e ela falou que ele tinha saído, ele tinha ido na venda e ia demorar um pouco.
E aí a Lia, ainda meio atordoada, meio se recuperando, né, aceitou ali o pacote de carne seca, falou que ia fazer no jantar pra ela e pras crianças e foi embora. Chegando em casa, o filho da Lia, o Pedro, deu uma crise, que ela não sabe explicar de onde veio nem porquê, mas deu uma crise nele, que ele catou aquele pacote de carne seca e falou: ninguém vai comer essa carne, eu vou jogar pras galinhas. A Lia disse que não entendeu nada, mas resolveu não contrariar o menino. Pedro, até o momento, ainda não tinha sido diagnosticado, mas segundo os médicos disseram anos mais tarde, já nessa época ele apresentava traços de esquizofrenia. E assim fez o Pedro, cortou a carne em pedacinhos e jogou pras galinhas. E pro terror de Lia, as galinhas começaram a se debater depois de comer a carne, começaram a se debater e morreram rapidamente, todas que comeram a carne. Ali ela sentiu que tinha algo de errado e alguma coisa muito ruim estava para acontecer. Ela reuniu as crianças, pediu para que todos ficassem bem quietinhos e rezassem, que eles só iam esperar o dia amanhecer e iam embora daquele lugar. Por um milagre, a menorzinha, que tinha só 2 anos de idade, dormiu a noite inteira, sem gritar, chorar, né, como criança costuma fazer. A criança dormiu como se tivesse desmaiado. Todos se recolheram, se esconderam numa casinha que tinha do lado de fora, lá no quintal, como se fosse uma casinha velha de ferramentas. Deixaram todas as luzes apagadas, como realmente se não tivesse ninguém na propriedade. Nessa madrugada, a Lia e o Pedro, que não conseguiram dormir, obviamente, ouviram carros e farol de carro rondando a propriedade. E vozes falando ali do lado de fora, no quintal, tudo isso no quintal ali da casa, da propriedade. Mas eles continuaram ali, ó, quietinhos dentro daquela casinha de ferramentas, sei lá o que ali, quietinhos rezando. Até que aquela movimentação, aquela falação, carro lá, tudo cessou. Acabou, ficou quieto. E somente pela manhã eles saíram do esconderijo. E quando Lia passou pela varanda da casa dela, se deparou com uma cena horrível. O homem, marido daquela vizinha dela, estava ali morto. Foi golpeado a faca várias vezes pelas costas. Ele estava de bruços no muro da varanda, como se ele estivesse pulando o muro e alguém o pegasse em flagrante pelas costas e o golpeasse ali. E a mulher, a vizinha, foi encontrada da mesma forma um pouco mais adiante, perto do portão. E até hoje ninguém sabe quem fez isso. Mais tarde descobriram que esse casal envenenava as pessoas que chegavam para trabalhar naquela propriedade, porque eles queriam trabalhar naquele local, naquela casa, mas os donos da propriedade não iam com a cara deles. Eles só eram chamados para trabalhar lá quando não tinha jeito mesmo, quando não tinha mais ninguém para trabalhar, os proprietários chamavam eles, mas assim que arranjavam outras pessoas, dispensavam esse casal. E parece que isso causava muita raiva neles. E lembra do terreno baldio? Sim, era lá que o casal enterrava os corpos das pessoas que eles envenenavam. Isso mais tarde foi descoberto em investigação policial. E ela diz aqui que temos que prestar atenção e dar crédito aos nossos sonhos. E no final aqui ela dá uma outra informação importante, que anos mais tarde, o filho mais velho, Pedro, teve um sonho. Ele sonhou que era perseguido e era jogada nele uma granada, e essa granada explodia no peito dele. Para encurtar a história, entre o sonho de Pedro e a morte dele foi 1 semana. Ele morreu dormindo de ataque cardíaco. Lia, a mãe dele, já o encontrou morto pela manhã. E olha só como o sonho premonitório pode não ser, assim, exatamente o que você sonhou e que acontece. Ele sonhou que uma granada explodiu no peito dele. Na verdade, o que iria acontecer não é vir uma granada e explodir, mas alguma coisa no peito. Olha o principal da mensagem. A moça que nos conta esse relato acredita que Pedro era sensitivo. Por isso, ele já ter sentido alguma coisa e não ter deixado a família comer aquela carne seca e ter jogado para as galinhas. Já que mesmo tendo tal sonho e visto o homem do sonho dela, a Lia não se atentou e mesmo assim ia comer a carne e dar para as crianças. E aí Deus deu uma segunda chance e agiu através do menino. Bom, agora quem matou aqueles dois? Alguém que já havia percebido isso, já havia pego que eles eram assassinos e foram evitar que matassem algum outro vizinho, evitar que matasse aquela mulher com 3